Meu nome é Maria das Dores Silva, tenho 58 anos, sou cearense da Gema, e nunca pensei que aos meus anos iria passar pelo maior pesadelo que uma mãe pode enfrentar. O que vou contar para vocês aconteceu há poucos meses, quando vi minha filha Beatriz sendo agredida de forma covarde pelo homem que ela amava, enquanto eu estava amarrada, sem poder fazer absolutamente nada para defendê-la. E tudo isso aconteceu no meio de uma tragédia natural que destruiu tudo ao nosso redor. Esta é a história de como uma mãe nordestina enfrentou o inferno na terra para salvar sua menina. E se você é mãe, se você é mulher, se você acredita que nenhuma violência deve ser aceita calada, precisa ouvir cada palavra desta história até o final. E olhe, se você está me ouvindo agora mesmo, já me ajuda demais, porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente ajuda outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação. Se você pudesse se inscrever aí no canal, seria uma bênção. Danada, porque todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais comenta e interage aqui, mas só para quem tiver se inscrito mesmo, viu? É nosso jeitinho de agradecer quem faz parte dessa família. Trabalho há mais de 20 anos com confeitaria aqui em Fortaleza, Ceará, sempre batalhando para criar minha filha Beatriz, que hoje tem 26 anos. Ela é formada em letras com especialização em inglês e russo, uma menina inteligente que sempre sonhou em conhecer o mundo. Perdi meu marido, quando ela tinha apenas 12 anos, um acidente de trabalho terrível que me deixou sozinha para criar minha menina. Desde então, foram só eu e ela contra o mundo, lutando juntas, sonhando juntas, planejando um futuro melhor. Foi em janeiro deste ano que Beatriz chegou em casa com os olhos brilhando de um jeito que eu não via há muito tempo. Ela tinha conhecido um rapaz chamado Dmitry, um russo de 31 anos que tinha vindo para o Brasil trabalhar numa empresa de tecnologia aqui em Fortaleza. Eles se conheceram numa festa da universidade, onde ela dava aulas particulares de português para estrangeiros. No começo, confesso que fiquei meio ressabiada. Não é preconceito não, mas é que filho de mãe nordestina nasce com um sexto sentido para essas coisas. E alguma coisa naquele rapaz me deixava inquieta. Mas vendo a felicidade da minha Bia, como sempre a chamei desde pequena, como é que eu ia ser contra? Dmitry parecia educado, sempre trazia flores quando vinha jantar em casa, falava português bem direitinho e tratava minha filha como uma princesa. Durante os primeiros meses de namoro, tudo parecia perfeito. Ele contava histórias da Rússia, mostrava fotos das paisagens geladas, dos palácios antigos, e Beatriz ficava encantada com aquele mundo tão diferente do nosso Ceará quente. Mãe, ela me disse numa tarde de março, segurando minhas mãos com força. O Dmitry me convidou para passar 3 meses na Rússia com ele. Vai ser a realização de um sonho, conhecer Moscou, São Petersburgo, e ele disse que pode até me levar para ver a Sibéria, aquelas paisagens cobertas de neve que só vemos nos filmes. Meu coração deu um nó. Viajar para tão longe, para um país que eu só conhecia pelas notícias na televisão, mas vendo aquela alegria nos olhos da minha filha, como é que eu ia negar? E tem mais, mãe, ela continuou, quase pulando de alegria. Ele quer que você vá junto. Disse que a família dele está doida para conhecer a sogra brasileira, que quer mostrar de onde ele vem, quer que a gente veja como é a cultura de lá. Eu quase desmaiei ali mesmo. Viajar para a Rússia? Aos 58 anos, depois de uma vida inteira trabalhando, cuidando da confeitaria, criando minha filha sozinha, parecia um sonho impossível, daqueles que a gente tem, mas nunca acredita que pode virar realidade. Durante os meses seguintes, foi uma correria só. Tiramos passaporte, conseguimos o visto russo, que foi uma burocracia dos infernos, compramos roupas de frio, porque Dmitry nos alertou que mesmo no verão, algumas regiões da Rússia são bem geladas. Beatriz tentou me ensinar algumas palavras em russo, mas minha cabeça de velha não aprende língua nova tão fácil não. Filha, eu dizia rindo, se precisar falar com alguém lá, você traduz para a mamãe. Dmitry se mostrava sempre muito prestativo, ajudou com toda a documentação, explicou sobre os costumes de lá, até trouxe alguns pratos típicos para eu experimentar antes da viagem. Dona Maria? Ele dizia com aquele sotaque diferente que eu achava interessante. A senhora vai se apaixonar pela Rússia. É um país de gente trabalhadora como a senhora.
Lembro que na véspera da viagem não consegui pregar o olho, mistura de ansiedade, expectativa e um pouquinho de medo do desconhecido. Fui até o quarto da Beatriz e a encontrei acordada também, arrumando e rearrumando a mala pela 10ª vez. Tá nervosa, filha? Perguntei, sentando na beirada da cama dela. Um pouco, ela admitiu, parando de dobrar uma blusa. É que vai ser a primeira vez que vou viajar para tão longe, sabe? E com o Dimitri, é sério, mãe. Acho que ele pode ser o homem da minha vida. Meu coração apertou um pouco. Como mãe, a gente sempre quer o melhor para os filhos, mas também sempre fica com um pé atrás quando se trata de relacionamentos. Você tem certeza dele, Bia? Conhece ele há pouco tempo. Mãe, 8 meses não é pouco tempo. Ela riu, vindo se sentar ao meu lado. E você vai ver. Quando conhecer melhor o Dimitri, vai entender por que me apaixonei por ele. Ele é gentil, carinhoso, ambicioso e me trata como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Abracei minha filha naquela noite, sentindo uma mistura de orgulho e proteção materna. Ela estava radiante, mais feliz do que eu havia visto há muito tempo. Como podia imaginar que essa viagem dos sonhos se transformaria no pior pesadelo das nossas vidas? No dia 20 de junho, embarcamos no aeroporto de Fortaleza, rumo a São Paulo, de onde pegaríamos o voo internacional para Moscou. Dimitri tinha viajado uma semana antes para preparar tudo para nossa chegada. Beatriz estava elegante com um vestido verde, eu com minha melhor roupa de viagem e no coração a expectativa de viver a aventura das nossas vidas. Se eu soubesse o que nos esperava do outro lado do mundo, jamais teria deixado aquele avião decolar. Conexões, uma em São Paulo e outra em Frankfurt. Eu, que na minha vida toda só tinha andado de avião uma vez para visitar uma prima em São Paulo, estava com o estômago embrulhado e as pernas inchadas. Beatriz tentava me acalmar, mas via que ela também estava nervosa. Mãe, olha pela janela, ela disse quando estávamos chegando em Moscou. Lá embaixo, uma cidade imensa se espalhava até onde a vista alcançava. Prédios enormes, ruas que pareciam formigueiros e uma sensação de grandeza que me deixou ao mesmo tempo impressionada e assustada. O aeroporto de Moscou era uma loucura danada. Gente de todo canto do mundo, avisos em letras estranhas que eu não entendia nada, e um frio que já dava para sentir mesmo dentro do aeroporto. Meu Deus do céu, pensei, onde é que eu vim parar? Dimitri nos esperava na saída com um buquê de flores para Beatriz e um sorriso que tomava conta do rosto inteiro. Quando viu minha filha, correu e a pegou no colo, rodando ela no ar como se fosse uma boneca. Era visível o amor nos olhos dos dois. Dona Maria, ele disse, vindo me dar um abraço apertado. Como foi a viagem? A senhora deve estar cansada. Vamos logo para a casa da tia Svetlana para vocês descansarem. No caminho do aeroporto, dentro do carro que Dimitri tinha alugado, eu ficava grudada na janela, olhando aquela cidade gigantesca. As ruas eram largas, os prédios antigos misturados com outros modernos, e a quantidade de gente na rua, mesmo sendo tarde da noite, me impressionava. Moscou nunca dorme, Dimitri explicou, notando meu espanto. É uma cidade que ferve 24 horas por dia. Vocês vão se acostumar. A tia Svetlana morava num prédio de apartamentos que parecia um palácio perto das casinhas simples do meu bairro em Fortaleza. Era uma senhora de uns 52 anos, cabelos loiros pintados, que nos recebeu com muita gentileza, mesmo eu não entendendo palavra do que ela falava. Ela está dizendo que vocês são muito bem-vindas, Dimitri traduzia, e que preparou o quarto das visitas especialmente para vocês. Também fez uma sopa típica russa para o jantar. O apartamento era aconchegante, cheio de tapetes grossos e móveis de madeira escura. Tinha aquecimento, então estava quentinho por dentro, mas quando eu olhava pela janela, via as pessoas na rua todas embrulhadas em casacos pesados. Naquela primeira noite, depois de um jantar em que provei comidas que nem sabia que existiam, uma sopa vermelha chamada borscht, que era deliciosa, pão preto que no começo estranhei, mas acabei gostando, e um chá forte que esquentava o corpo todo. Fomos dormir exaustas. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também precisam ouvir histórias como essa, clique em Valeu demais.
Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar esperança a quem já perdeu a fé. Gratidão imensa de coração. Beatriz estava radiante. Via nos olhos dela uma felicidade que não via desde que ela era criança e ganhava boneca no Natal. Dmitry a tratava com todo o carinho, sempre perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se não estava com frio. Mãe, ela sussurrou quando estávamos deitadas na mesma cama no quarto de hóspedes. Não é incrível? Estamos na Rússia, do outro lado do mundo, e o Dmitry... Ai, mãe, eu amo tanto ele. Acho que encontrei o homem da minha vida mesmo. Ele parece ser um bom rapaz, filha, admiti, puxando as cobertas pesadas até o queixo. Trata você bem, é educado comigo e se vê que te ama de verdade. Nos dias seguintes, Dmitry se dedicou a nos mostrar Moscou. Fomos na Praça Vermelha, que não é vermelha como eu imaginava, mas é linda de tirar o fôlego. Vimos aqueles prédios com as cúpulas coloridas que parecem bolos de aniversário, que Dmitry disse que se chamam catedrais. Entramos num lugar chamado Kremlin, onde ficam os governantes do país. Cada lugar que íamos, Dmitry contava a história com tanto orgulho que dava gosto de ver. Beatriz traduzia tudo para mim, e eu ficava impressionada com a riqueza de detalhes, com a história antiga daquele povo. É um país que sofreu muito, Dmitry explicava, mas que sempre se reergueu como o povo brasileiro. As primeiras 3 semanas em Moscou foram como um sonho. Conhecemos museus enormes, cheios de quadros famosos, teatros onde assistimos a apresentações que, mesmo sem entender as palavras, eram de arrepiar de tão bonitas. Comemos em restaurantes que pareciam palácios, e Dmitry sempre fazia questão de pagar tudo, mesmo eu insistindo em ajudar. Vocês são minhas convidadas, ele dizia firme. Na Rússia, quando convidamos alguém, tratamos como família. A tia Svetlana me ensinou a fazer alguns pratos russos, usando mais gestos que palavras, e rindo quando eu tentava repetir o nome das comidas. Era uma mulher gentil que trabalhava numa biblioteca e cuidava da casa com um capricho que me lembrava minha própria mãe. Mas foi na 4ª semana que comecei a notar algumas coisas que me deixaram inquieta. Dmitry havia mudado sutilmente. Continuava carinhoso com Beatriz, mas agora parecia mais controlador. Fazia questão de saber onde ela ia quando saía sozinha. Perguntava com quem ela falava quando mexia no celular. E uma vez ouvi ele falando com ela, num tom mais ríspido, quando ela demorou para voltar de uma caminhada que tinha feito sozinha pelo bairro. Beatriz, ele disse naquele dia, quando ela chegou toda sorridente de uma volta que tinha dado para comprar lembrancinhas, você não pode sair assim sozinha. Moscou é uma cidade grande e perigosa. Pode acontecer alguma coisa com você. Mas, Dmitry, ela respondeu ainda rindo, eu só fui até a loja da esquina. E você mesmo disse que o bairro da tia Svetlana é seguro. Eu disse que é seguro, mas não para uma mulher jovem e bonita andando sozinha. Da próxima vez, me chama que eu vou com você. Naquela noite, quando estávamos nos arrumando para dormir, comentei com Beatriz sobre o episódio. Filha, você não acha que o Dmitry está sendo meio exagerado? Ah, mãe, ela disse, tirando os brincos na frente do espelho. Ele só está preocupado comigo. É carinho, é cuidado. Você sabe como os homens são quando estão apaixonados. Mas eu sabia que não era só isso. Na minha vida de 58 anos, criando uma filha sozinha, trabalhando no meio de tanto homem na feira, já tinha visto comportamentos assim antes. Meu próprio pai era controlador com minha mãe, e sei que não terminava bem. Tentei conversar com Dmitry diretamente numa manhã, quando Beatriz tinha saído com a tia Svetlana para fazer compras. Dmitry, comecei devagar. Você e a Beatriz estão bem? Notei que você anda meio preocupado. Ele me olhou com aqueles olhos azuis frios por um momento antes de forçar um sorriso. Dona Maria, a senhora não precisa se preocupar. É que aqui na Rússia nós protegemos muito nossas mulheres. É diferente do Brasil, onde vocês são mais livres. Aqui nós cuidamos melhor. A forma como ele disse livres, como se fosse algo ruim, me deixou com um frio na barriga que não tinha nada a ver com o clima russo. Mas Beatriz estava tão feliz, tão apaixonada, que resolvi não insistir no assunto. Talvez fossem mesmo diferenças culturais, como Dmitry tinha dito. Como eu me arrependo de ter ficado calada naquele momento. Porque logo depois, as coisas começaram a ficar muito mais claras para mim e muito mais perigosas para nós duas.
Aquelas bonequinhas que ficam uma dentro da outra e lembrancinhas para levar para os amigos no Brasil. Dimitri, amor, ela disse durante o café da manhã. Posso ir sozinha hoje cedo ao mercado? Quero comprar algumas surpresas para os amigos. E se você for junto, não vai ser surpresa mais. O silêncio que se fez na mesa foi pesado. Dimitri parou de mastigar o pão, colocou a xícara de chá no pires, fazendo um barulho que me arrepiou toda. Não, Beatriz, ele respondeu, e sua voz estava diferente, mais fria, mais firme. Eu já falei que você não pode sair sozinha. Mas, Dimitri, é só até o mercado. Fica a 2 quadras daqui e a tia Svetlana disse que é seguro. A tia Svetlana não é sua namorada. Eu sou. E eu estou dizendo que é perigoso. Ele se levantou da mesa bruscamente, a cadeira fazendo um barulho no chão. Se você quer ir ao mercado, eu vou com você. Ponto final. Beatriz ficou vermelha, de vergonha ou de raiva. Não sei. Olhou para mim como pedindo socorro, mas eu estava tão surpresa com a reação dele que não soube o que dizer na hora. Tá bom, ela murmurou, baixando os olhos. Você pode ir comigo, então? Mas Dimitri já estava irritado. Agora não dá mais. Tenho coisas para resolver. Vamos deixar para amanhã. O clima ficou tenso o resto da manhã. Beatriz se trancou no quarto e eu fiquei na sala com a tia Svetlana, que mesmo sem falar português, percebeu que algo estava errado. Ela balançava a cabeça e fazia uns gestos que eu interpretei como homens, né? Mais tarde, quando Dimitri saiu para resolver uns negócios, tentei conversar com minha filha. Bia, que foi aquilo tudo? O Dimitri nunca tinha falado assim com você. Ela estava sentada na cama, mexendo no celular, mas via que estava chateada. Ah, mãe, eu acho que ele está só estressado. Sabe como é ter 2 brasileiras na casa da tia dele, responsabilidade de mostrar a cidade, deve estar cansativo. Filha, homem estressado não manda na mulher desse. Jeito, isso não é normal. Mãe, por favor, ela suspirou, se deitando de costas na cama. Você não conhece ele como eu conheço. Dimitri é um homem bom, só que aqui na Rússia os homens são mais protetores mesmo. É cultural. Mas eu sabia que não era questão de cultura. Era questão de controle. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Dimitri começou a verificar o celular da Beatriz quando ela não estava olhando. Uma vez peguei ele mexendo no telefone dela enquanto ela tomava banho. O que você está fazendo, Dimitri? Perguntei entrando na sala. Ele se sobressaltou, mas rapidamente compôs uma expressão calma. Ah, Dona Maria, o telefone da Beatriz estava tocando. Achei que podia ser importante. Mas eu tinha visto ele mexendo nos aplicativos, não atendendo ligação nenhuma. Outra vez presenciei uma discussão entre eles porque Beatriz tinha curtido a foto de um amigo do Brasil no Instagram. Quem é esse Rafael? Dimitri perguntou, mostrando o celular para ela. Dimitri, que isso? Rafael é um colega da faculdade. Você mesmo já viu ele nas minhas fotos. Por que você está curtindo foto dele? Porque ele postou uma foto da formatura. Nossa turma toda curtiu. Você não precisa ficar curtindo foto de outros homens, Beatriz. Isso é desrespeitoso comigo. Minha filha olhou para ele como se não reconhecesse quem estava na sua frente. Dimitri, você está falando sério? É só uma curtida numa rede social. Para mim não é só nada. Se você me respeitasse, não faria isso. Foi nesse momento que resolvi interferir. Com licença, disse, me levantando da poltrona onde estava tentando ler um livro. Dimitri, posso ter uma palavra com você na cozinha? Ele me seguiu, claramente contrariado por eu ter me metido na conversa. Escuta aqui, rapaz. Comecei tentando manter a voz calma, mas firme. Eu não sei que costume é esse aí da sua terra, mas no Brasil, namorado não controla a rede social de namorada e muito menos fala nesse tom. Com ela. Os olhos dele ficaram duros, frios como gelo. Dona Maria, com todo o respeito, a senhora não entende como funcionam os relacionamentos aqui. Beatriz é minha namorada e eu tenho o direito de... Direito de quê? Cortei. De humilhar ela? De mandar nela como se fosse um objeto? Ela é minha filha, Dimitri, e eu não vou ficar quieta vendo você tratar ela assim. Por um momento, achei que ele ia explodir. Vi uma raiva no olhar dele que me fez dar um passo para trás, mas ele se controlou, forçou um sorriso falso. A senhora está interpretando mal. Eu amo a Beatriz mais que tudo na vida. Só estou protegendo ela. Protegendo de quê? De curtir foto de amigo? A senhora não entenderia.
São diferenças culturais. Naquela noite, quando estávamos deitadas, conversei sério com Beatriz. Filha, esse comportamento do Dmitry não está normal. Ele está sendo controlador demais. Mãe, eu sei que pode parecer estranho para você, mas ele me ama. E talvez ele tenha razão. Em algumas coisas, eu às vezes sou meio descuidada mesmo. Que descuidada que nada, Beatriz. Você é uma mulher adulta, responsável. Não precisa pedir permissão para ninguém para curtir foto ou sair sozinha. Ela ficou quieta por um tempo, e quando achei que tinha adormecido, ouvi ela sussurrar. Mãe, você acha que eu devo terminar com ele? Meu coração deu um pulo. Era a primeira vez que ela demonstrava ter dúvidas sobre o relacionamento. Filha, só você pode responder isso. Mas o que eu posso te dizer é que relacionamento saudável não é baseado em medo e controle. É baseado em respeito e confiança. Mas mãe, eu amo ele e ele diz que me ama também. Amor de verdade não tenta te diminuir, Bia. Amor de verdade te faz crescer, te faz sentir livre para ser quem você é. Ela ficou em silêncio mais um tempo. Talvez quando a gente voltar para o Brasil as coisas melhorem. Talvez seja mesmo por estarmos aqui na terra dele que ele está agindo assim. Eu queria muito acreditar nisso. Queria acreditar que quando voltássemos para Fortaleza, Dmitry voltaria a ser o rapaz gentil e carinhoso que tinha conquistado minha filha. Mas lá no fundo do meu coração, sabia que estava me enganando. O que eu não sabia é que nossa situação estava prestes a ficar muito, muito pior. Porque no dia seguinte, Dmitry chegou em casa todo animado com uma novidade. Tinha conseguido passagens de avião para nos levar para conhecer a Sibéria, aquela região distante, cheia de florestas e lagos gelados que Beatriz tanto queria ver. Vai ser a viagem da vida de vocês, ele disse, abraçando Beatriz por trás enquanto ela lavava a louça do jantar. Só nós três, longe de tudo e de todos. Vocês vão ver como a natureza russa é poderosa. Longe de tudo e de todos. As palavras ecoaram na minha cabeça como um aviso que eu não soube interpretar na hora. Se eu soubesse o que ele estava realmente planejando, teria pegado minha filha pela mão e corrido direto para o aeroporto naquele mesmo instante. E agora eu quero saber de você que está me ouvindo. Você já passou por uma situação em que sentiu que algo não estava certo, mas não sabia explicar o quê? Conta aí nos comentários qual foi sua experiência, porque às vezes dividir essas histórias ajuda outras pessoas a reconhecerem os sinais de perigo. E se você está gostando dessa história, se inscreve no canal para não perder a continuação, porque o que vem pela frente vai mostrar como uma mãe é capaz de tudo para proteger sua filha. Com uma água tão pura que dá para beber direto dele. As fotos eram mesmo de tirar o fôlego. Florestas enormes de pinheiros, montanhas cobertas de neve mesmo no verão, e aquele lago gigantesco de um azul que eu nunca tinha visto na vida. Beatriz estava encantada, e eu confesso que também fiquei animada. Talvez uma viagem assim, longe do estresse de Moscou, fizesse bem para todos nós. Só que lá é bem mais frio que aqui, Dmitry alertou, e mais isolado também. Não tem muito sinal de celular em alguns lugares, então vocês vão poder descansar de verdade da tecnologia. Na época, achei que era uma vantagem. Hoje sei que era parte do plano dele. A tia Svetlana preparou uma mala cheia de comidas típicas para levarmos. Ela falava em russo com Dmitry e ele traduzia. Ela está dizendo que a Sibéria é um lugar sagrado para o povo russo, mas também perigoso, que devemos ter muito cuidado com a natureza de lá. O voo até Irkutsk durou quase 6 horas. Saímos de Moscou numa manhã ensolarada e chegamos numa tarde gelada, com o céu cinzento e um vento que cortava a pele mesmo através do casaco grosso que eu tinha comprado. O aeroporto de Irkutsk era pequeno, simples, bem diferente do movimento louco de Moscou, mas as montanhas ao redor, meu Deus do céu, eram de uma beleza que não tinha palavras para descrever. Picos nevados que se perdiam nas nuvens, florestas que se estendiam até onde a vista alcançava. Aquela ali é a taiga siberiana, Dmitry disse, apontando para a floresta infinita. É a maior floresta do mundo. Algumas partes dela nunca foram exploradas pelo homem. A pousada onde ficamos era aconchegante, feita de madeira, com uma lareira grande na sala comum.
O dono, um senhor russo chamado Igor, nos recebeu com vodka, que eu experimentei só para ser educada, e quase cuspi tudo de tão forte, e uma sopa quente que aqueceu nossos ossos gelados. Nossos quartos ficavam no segundo andar. Eu ficaria sozinha num, Beatriz e Dmitri dividiriam outro. Na primeira noite, depois do jantar, quando estávamos na sala comum aquecendo perto da lareira, Dmitri anunciou os planos. Amanhã vamos fazer um passeio de barco pelo Lago Baikal. É uma experiência única, com águas termais naturais, onde vocês podem relaxar. Que maravilha! Exclamou Beatriz, aninhando-se no braço dele. Vai ser como aqueles filmes de aventura. E depois de amanhã, Dmitri continuou, podemos ir até uma região mais afastada, onde tem uma vista incrível das montanhas. É um lugar especial, bem isolado, onde quase ninguém vai, perfeito para termos privacidade e contemplarmos a natureza. Algo no jeito que ele disse, privacidade e isolado, me deixou inquieta, mas Beatriz estava tão empolgada que não quis estragar o momento. O primeiro dia foi realmente maravilhoso. Fizemos o passeio de barco pelo Lago Baikal, que era ainda mais bonito de perto do que nas fotos. A água era tão cristalina que dava para ver o fundo a metros de profundidade. Beatriz e eu entramos nas águas termais, que eram piscinas naturais de água quente no meio do frio. Que sensação incrível estar num lugar tão gelado, mas com a água quentinha envolvendo o corpo. Dmitri tirou fotos de nós duas e por alguns momentos tudo parecia perfeito. Mas à noite presenciei mais uma discussão entre eles. Estávamos jantando na sala comum da pousada quando um grupo de turistas alemães chegou. Eram 3 rapazes jovens, aventureiros, que vinham fazer trilhas na região. Um deles, quando viu Beatriz, veio cumprimentar nossa mesa. "Good evening", ele disse com sotaque carregado. "You are tourists too?" Beatriz, que fala várias línguas, respondeu educadamente em inglês que sim. Éramos turistas do Brasil. O rapaz ficou interessado, perguntou sobre o Brasil, disse que tinha vontade de conhecer. Foi uma conversa inocente de não mais que 5 minutos, mas Dmitri ficou roxo de raiva. Quando o alemão se afastou, Dmitri segurou o braço de Beatriz com força. "Por que você estava flertando com ele?" perguntou entre dentes. "Flertando, Dmitri? Eu só estava sendo educada. Você estava sorrindo demais, falando demais. Aquele homem estava interessado em você. E daí? Eu deixei claro que estava aqui com meu namorado. Foi só uma conversa. Não quero que você fale mais com nenhum homem aqui, entendeu?" Eu não aguentei. "Dmitri, para com isso. A menina só foi educada com um turista. Que mal tem nisso?" Ele me olhou com uma fúria que me gelou o sangue. "Dona Maria, eu agradeço se a senhora não se meter nos nossos assuntos. Não são assuntos de vocês quando você está tratando minha filha como propriedade sua." O clima ficou tenso. Outros hóspedes começaram a olhar. Beatriz estava vermelha de vergonha. "Vamos subir?" ela sussurrou. "Por favor, não vamos fazer escândalo." Subimos para os quartos, mas o resto da noite foi terrível. Ouvi Dmitri discutindo com Beatriz no quarto deles, a voz dele cada vez mais alta, a dela cada vez mais baixa, quase chorando. De manhã, Beatriz apareceu no café com os olhos inchados de chorar. "Tudo bem, filha?" perguntei baixinho. "Está tudo bem, mãe." Ela mentiu. Dmitri já se desculpou, ele estava só estressado. Mas eu sabia que não estava tudo bem. E o pior é que naquele dia, 17 de agosto, Dmitri acordou mais animado que nunca. "Hoje é o dia", ele anunciou durante o café. "Vamos para aquele lugar especial que eu falei. É meio longe, vamos de carro, mas vale a pena. Vocês vão ver uma vista que nunca vão esquecer." Beatriz tentou sorrir, mas eu via que ela estava apreensiva. "Dmitri, não seria melhor ficarmos por aqui mesmo? Já vimos tanta coisa bonita?" Não. Hoje tem que ser. Já está tudo combinado. Vamos levar comida, água, passar o dia inteiro lá. Vai ser inesquecível." E foi inesquecível mesmo, pelos piores motivos possíveis. E se essa mensagem tocou seu coração, e sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas, você pode clicar em "Valeu demais." Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva. Obrigada de coração. O carro que Dmitri alugou era um Jeep 4x4, necessário para as estradas ruins da região.
Saímos da pousada por volta das 8 da manhã, com uma mochila cheia de comida e água, roupas extras e máquina fotográfica. A estrada foi ficando cada vez mais deserta, conforme nos afastávamos da cidade. Primeiro era asfalto, depois terra batida, depois quase uma trilha. E as paisagens eram mesmo espetaculares. Montanhas por todos os lados, vales verdes, riachos cristalinos, mas eu estava cada vez mais nervosa com o isolamento. Onde exatamente vamos, Dimitri? Perguntei quando já estávamos há mais de 3 horas viajando. É uma surpresa, Dona Maria, mas estamos quase chegando. Foram mais 30 minutos de estrada, até que ele parou o carro numa clareira rodeada de montanhas. Não havia nada ali, nenhuma casa, nenhuma placa, nenhum sinal de que outros turistas visitavam aquele lugar. Chegamos, ele anunciou, saltando do carro. O que acharam? Era bonito, sim, mas também era isolado, deserto, longe de qualquer ajuda. Foi naquele momento, enquanto Dimitri tirava as coisas do porta-malas e Beatriz tentava forçar um sorriso para as fotos, que senti o chão se mexer debaixo dos meus pés. No início achei que era tontura. Depois percebi que as árvores também estavam balançando. Dimitri! Gritei. O que está acontecendo? Ele olhou ao redor, confuso, e foi então que ouvimos o barulho. Um rugido que vinha das profundezas da terra, como se o mundo estivesse se partindo ao meio. Era 17 de agosto, 11h30 da manhã, e a terra estava começando a tremer como nunca tinha tremido antes em toda a história da Sibéria. Estivéssemos dentro de um barco em alto mar. E então a terra simplesmente enlouqueceu. O rugido que vinha debaixo da terra era ensurdecedor. Parecia que o mundo estava se rasgando ao meio. As árvores se dobravam como se fossem galhos de salgueiro. Pedras enormes rolavam das montanhas, e o chão se abria em rachaduras que pareciam bocas famintas tentando nos engolir. Terremoto! Gritou Dimitri, mas mal conseguíamos ouvir sua voz no meio daquele barulho infernal. Beatriz caiu no chão tentando se agarrar em alguma coisa, mas não havia nada fixo para se segurar. Eu fui jogada de um lado para o outro como uma boneca de pano. O carro do Dimitri começou a pular no chão como se fosse um brinquedo, e eu vi as janelas se estilhaçarem sozinhas com a vibração. Mãe! Beatriz gritou, tentando engatinhar na minha direção. Tentei chegar até ela, mas era impossível ficar em pé. A terra se mexia com uma violência que eu nunca poderia imaginar. Era como estar dentro de uma máquina de lavar roupa gigante. Para todo lado que olhávamos, via só destruição. Árvores centenárias caindo como palitos de dente, encostas inteiras desmoronando. E sempre aquele barulho terrível que parecia vir do centro da terra. O pior foi quando vi as montanhas ao longe. Os picos que Dimitri tinha apontado com tanto orgulho agora pareciam estar se despedaçando. Via pedras enormes rolando pelas encostas e uma nuvem de poeira que subia aos céus como se fosse o fim do mundo. Durou 4 minutos. 4 minutos que pareceram 4 horas. Quando finalmente parou, o silêncio que se seguiu foi quase mais assustador que o barulho. Um silêncio pesado, mortal, só quebrado pelo som de pedras ainda rolando ao longe e de madeira estalando. Levantei devagar, toda dolorida, e olhei ao redor. A paisagem bonita que tínhamos visto ao chegar não existia mais. No lugar das árvores verdejantes, havia um cenário de devastação total. Troncos partidos, pedras gigantes onde antes havia gramado e o chão rachado como se tivesse sido atingido por um raio gigante. Beatriz! Gritei procurando minha filha. Ela estava a uns metros de mim, sentada no chão, abraçando os joelhos e tremendo, não de frio, mas de choque. Mãe! Ela disse com voz fraca. O que foi isso? O que aconteceu? Dimitri estava de pé, ao lado do carro destruído, olhando ao redor com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era só susto ou medo, era algo mais escuro, algo que me fez o sangue gelar. Foi um terremoto, ele disse, a voz estranhamente calma para alguém que tinha acabado de passar pelo que passamos. Um terremoto muito forte. Corri até Beatriz e a abracei com força. Ela estava machucada. Tinha um corte na testa e arranhões nos braços, mas estava viva. Estávamos todas vivas, e naquele momento era tudo que importava. Precisamos sair daqui,
disse, olhando para o carro destruído. Precisamos voltar para a cidade e pedir ajuda. Dmitri deu uma risada amarga. Sair como... Dona Maria? O carro não liga mais. A estrada deve estar toda destruída. E olha só, ele apontou para o celular. Sem sinal. Estamos completamente isoladas. Foi nesse momento que o pânico realmente me atingiu. Estávamos no meio do nada, depois do que parecia ter sido o terremoto do século, sem comunicação, sem transporte e dependendo de um homem que eu cada vez mais desconfiava. Mas tem que ter uma forma, insisti. Alguém vai vir nos procurar. A pousada sabe que estamos aqui. A pousada? Dmitri riu de novo, mas não era uma risada alegre. Dona Maria, se foi um terremoto dessa magnitude, a pousada provavelmente desabou. Irkutsk pode estar em ruínas. Pode ser que ninguém venha nos procurar por dias ou semanas. Beatriz começou a chorar. Dmitri, você está me assustando. Falei firme. Vamos nos acalmar e pensar numa solução. Solução? Ele repetiu. E agora sua voz estava ficando diferente, mais ríspida. Dona Maria, vocês não estão entendendo a situação. Estamos sozinhos aqui. Pode ser por muito tempo. E aqui as regras são diferentes. E que regras? Perguntei, não gostando nada do tom dele. Dmitri não respondeu imediatamente. Estava olhando para Beatriz de um jeito que me fez instintivamente me colocar entre eles. As regras da sobrevivência, ele disse finalmente. Quando você pode morrer a qualquer momento, quando não sabe se vai ver o amanhã, as prioridades mudam. Beatriz levantou os olhos vermelhos de chorar. Dmitri, o que você está querendo dizer? Ele se aproximou dela, mas eu não saí da frente. Estou dizendo, minha querida, que talvez seja a hora de pararmos de fingir, de assumirmos o que realmente queremos um do outro. O jeito que ele disse aquilo, o brilho nos olhos dele, me fez entender que nossos problemas tinham acabado de ficar muito, muito piores. O terremoto não tinha apenas destruído a paisagem ao nosso redor, tinha também destruído qualquer máscara de civilização que Dmitri ainda mantinha. E ali, isolados do resto do mundo, ele estava mostrando finalmente quem era de verdade. Dmitri, Beatriz disse devagar, a voz trêmula. Você está me assustando. Não precisa ter medo de mim, Beatriz. Ele respondeu, dando mais um passo na nossa direção. Precisa ter medo de morrer aqui sozinha, sem ter vivido tudo que a vida pode oferecer. Foi então que percebi que o terremoto tinha sido apenas o começo do nosso pesadelo. Olhei ao redor, procurando uma rota de fuga, mas estávamos cercadas de destroços e de terreno instável. Não tinha para onde correr. Dmitri percebeu meu olhar e sorriu. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Não adianta procurar uma saída, Dona Maria. Aqui agora eu é que comando. E foi nesse momento que soube que minha filha estava em perigo muito maior que qualquer terremoto poderia representar. As horas que se seguiram ao terremoto foram as mais tensas da minha vida. Dmitri tinha mudado completamente. Era como se aquele tremor de terra tivesse balançado não só o chão, mas também a cabeça dele, fazendo sair de lá tudo que tinha de podre. Primeiro, ele insistiu que precisávamos economizar água e comida, já que não sabíamos quanto tempo ficaríamos ali. Parecia lógico, até que percebi que ele controlava tudo. Era ele quem decidia quando podíamos beber água, quando podíamos comer. Beatriz e eu tínhamos que pedir permissão. Dona Maria, a senhora não entende. Pode ser que fiquemos aqui por semanas. Temos que racionar tudo. Mas você acabou de beber um copo inteiro. Eu sou homem. Preciso de mais água para manter as forças, para nos proteger. Proteger de quê? Era a pergunta que não saía da minha cabeça. Minha filha não estava tendo relações com ele há algumas semanas já, porque ela tinha ficado ansiosa depois de uns episódios de controle dele em Moscou. Beatriz sempre foi uma menina sensível, e quando ficava nervosa, tinha dificuldade para a intimidade. E ele não aceitava, não tinha paciência, mostrava duas caras. Às vezes se fazia de romântico, outras vezes ficava agressivo. Por volta das 5 da tarde, Dmitri fez um anúncio que me gelou o sangue. Hoje à noite, ele disse, olhando diretamente para Beatriz, nós vamos resolver nossa situação de uma vez por todas. Que situação? Beatriz perguntou com voz trêmula. Você sabe muito bem.
Está na hora de você parar de brincar de menina difícil e assumir seu papel de mulher. Eu me levantei furiosa. Dmitri, já. Chega. Minha filha não é obrigada a nada com você. Ele me empurrou com força, me fazendo cair sentada no chão. A senhora fica quieta ou vai ser pior para vocês duas. Beatriz correu para me ajudar a levantar, e quando ela se abaixou perto de mim, sussurrei no ouvido dela. Quando escurecer, a gente tenta fugir. Seja corajosa, minha filha. Ela acenou quase imperceptivelmente, mas Dmitri era mais esperto do que imaginávamos. Quando a noite caiu, ele amarrou meus punhos com um pedaço de corda que tinha tirado da mochila. Para garantir que a senhora não vai fazer besteira, ele disse, apertando os nós com força demais. Você enlouqueceu. Me solta. Não posso, Dona Maria. A senhora é muito protetora. Pode atrapalhar o que precisa acontecer. Beatriz estava encostada numa árvore caída, tremendo de medo. Dmitri se aproximou dela devagar, como um predador se aproxima da presa. Chegou a hora, Beatriz. Você pode fazer isso por bem ou por mal, mas vai fazer. Dmitri, por favor. Ela começou a chorar. Não faz isso. Você diz que me ama. É porque te amo que estou fazendo isso. Você precisa entender de uma vez por todas que é minha. O que aconteceu a seguir foi o pesadelo mais terrível que uma mãe pode viver. Assistir minha filha ser agredida por aquele monstro, ouvir ela gritando, implorando para ele parar e não poder fazer nada porque estava amarrada. Tentei gritar, pedir ajuda, mas Dmitri tinha razão. Não havia ninguém por quilômetros. Me soltar das cordas, mas só consegui machucar os pulsos até sangrar. Para com isso! Gritei até a voz sumir. Você vai pagar por isso, vai pagar! Mas ele não parava. E o pior de tudo era que, no meio daquela violência toda, Dmitri falava com Beatriz como se fosse algo romântico. Você está vendo? Você é minha, sempre foi minha. Agora você entende. Quando finalmente terminou, Beatriz ficou deitada no chão, sem se mexer, em estado de choque. Dmitri se vestiu como se nada tivesse acontecido e veio até mim. Agora você entende as regras, Dona Maria. Aqui eu mando. E se a senhora tentar alguma coisa, se tentar fugir, se não cooperar, isso vai acontecer de novo, e da próxima vez pode ser pior. Cuspi na cara dele. Você é um covarde, um animal. Como você pode fazer isso com uma menina que te amava? Ele limpou o rosto e sorriu aquele sorriso gelado. Ela ainda me ama. Só precisava entender qual é o lugar dela. Aquela noite, Dmitri dormiu tranquilamente, como se tivesse feito a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei acordada, ainda amarrada, cuidando da minha filha, que chorava baixinho, em silêncio, como se tivesse medo de acordar o monstro. Filha, sussurrei quando consegui me arrastar até perto dela. Estou aqui. Mamãe está aqui. Ela se encolheu ainda mais, como se qualquer toque fosse doer. Mãe! Ela falou tão baixo que quase não ouvi. Ele disse que se eu tentasse resistir, ele ia machucar você também. Meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele momento. Minha filha tinha se sacrificado para me proteger. Filha, a culpa não é sua. Nada disso é culpa sua. Você ouviu? A culpa é toda daquele animal. Eu deveria ter ouvido você, ela chorou. Você tentou me avisar que ele estava mudando, e eu não quis escutar. Não pensa assim. Ninguém podia imaginar que ele era capaz de uma coisa dessas. Ficamos ali abraçadas no chão frio até o sol nascer. E quando Dmitri acordou, ele estava diferente, mais calmo, como se tivesse resolvido algum problema que o incomodava. Bom dia, meninas, ele disse se espreguiçando. Hoje é um novo dia, o primeiro dia da nossa nova vida. Olhei para ele com todo o ódio que cabia no meu coração. Qual nova vida, seu desgraçado? A vida onde cada uma sabe qual é seu lugar. Beatriz agora entende que é minha mulher, e a senhora entende que depende de mim para sobreviver. Ele me desamarrou, mas manteve a faca sempre à mão. Podem tomar café da manhã, mas lembrem-se, qualquer tentativa de fuga, qualquer desobediência, e vocês vão se arrepender. Enquanto comíamos em silêncio uns pedaços de pão que sobraram e água racionada, Dmitri continuou falando sobre seus planos doentios. Quando sairmos daqui e vamos sair, não se preocupem, vocês vão continuar obedecendo. Vamos voltar para o Brasil.
Beatriz vai casar comigo e ninguém vai saber o que aconteceu aqui. Você está louco se acha que vamos aceitar isso, respondi. Vão? Aceitar sim, porque se não aceitarem, eu conto para todo mundo que Beatriz se ofereceu para mim aqui, que foi ela quem quis. Quem vai acreditar na versão de vocês contra a minha? A maldade daquele homem não tinha limite. Ele tinha planejado tudo, até como se proteger depois. Mas o que Dmitri não sabia é que uma mãe defendendo sua filha é capaz de coisas que nem ela mesma imagina, e que eu estava disposta a tudo, para fazer ele pagar pelo que tinha feito. Comecei a observar cada movimento dele, cada momento de distração, cada vez que ele deixava a faca de lado, porque eu sabia que teria apenas uma chance de agir, e quando essa chance chegasse, eu não ia desperdiçar. A chance que eu esperava chegou no segundo dia após o acontecido. Dmitri estava ficando cada vez mais confiante, mais relaxado, como se tivesse certeza de que tinha quebrado completamente nosso espírito, como ele estava enganado. Beatriz continuava em estado de choque. Mal falava, mal comia. Eu fingia estar derrotada, obedecia às ordens dele sem questionar, mas por dentro estava planejando cada movimento. Observava quando ele guardava a faca, quando se distraía, quando dormia mais pesado. Foi na tarde do segundo dia que percebi que Dmitri estava tendo algum tipo de crise. Talvez a realidade do que tinha feito estivesse finalmente batendo nele. Ou talvez ele estivesse percebendo que seu plano não era tão perfeito quanto imaginava. Ele começou a andar de um lado para o outro, falando sozinho. 2 pessoas é complicado demais. Uma pessoa é mais fácil de controlar. Um frio percorreu minha espinha quando entendi o que ele estava dizendo. Dmitri, chamei, tentando manter a voz calma. Do que você está falando? Ele parou de andar e me encarou com olhos que pareciam ter perdido o resto de humanidade que ainda havia neles. Estou falando de simplificar a situação, Dona Maria. Estou falando de resolver um problema. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere clicar no botão Valeu demais logo abaixo do vídeo. Esse gesto, além de apoiar essa missão de espalhar palavras de luz, permite que a gente continue chegando a mais pessoas que, assim como você, precisam acordar para essa realidade invisível que tanto interfere na vida real. Beatriz percebeu o perigo antes mesmo de mim. Ela se levantou devagar e começou a recuar. Dmitri, o que você vai fazer? O que eu devia ter feito desde o início? Ele puxou a faca do cinto. Vou ficar só com quem eu posso confiar. Que confiar? Confiar em quê? Gritei, me colocando entre ele e Beatriz. Em você, Dona Maria. Você é velha, é fraca, depende de mim para sobreviver. Você vai cooperar porque não tem escolha. Mas ela... Ele apontou a faca para Beatriz. Ela é jovem, é forte, é teimosa. Ela nunca vai parar de tentar fugir, nunca vai parar de me odiar. Dmitri, não! Beatriz gritou correndo para trás de uma árvore caída, mas ele foi atrás dela, movendo-se com uma agilidade que me surpreendeu. Era como se toda a loucura que estava guardada dentro dele tivesse explodido de uma vez. Vem aqui, Beatriz. Vamos resolver isso rápido. Minha filha correu, tropeçando nos destroços, tentando se esconder atrás das pedras e troncos caídos, mas não havia muitos lugares para se esconder naquele terreno devastado. Eu corri atrás dos dois, gritando, tentando chamar a atenção de Dmitri para mim. Dmitri, se você tem problema comigo, resolve comigo. Deixa ela em paz. Não tenho problema com a senhora, Dona Maria. A senhora é sensata. Vai entender que é melhor assim. Beatriz tropeçou numa pedra e caiu. Dmitri aproveitou para se aproximar, a faca brilhando no sol da tarde. Por favor, ela implorou, se arrastando no chão. Por favor, não faz isso. Eu prometo que não vou contar para ninguém. Eu prometo que vou cooperar. Muito tarde para promessas, minha querida. Você devia ter pensado nisso antes. Ele levantou a faca e foi nesse momento que algo explodiu dentro de mim. Uma fúria que nem sabia que existia, uma força que vinha de algum lugar profundo da alma de mãe. Peguei uma pedra do tamanho de um punho e corri na direção dele. Tira suas mãos sujas da minha filha. Acertei a pedra na cabeça dele com toda a força que tinha. Dmitri cambaleou, a faca voando longe da mão dele, mas não caiu. Sua velha desgraçada!
Ele rugiu, se virando para mim com os olhos injetados de sangue. Mas Beatriz teve tempo de se levantar e correr, e isso era tudo o que eu queria. Dmitry veio para cima de mim como um animal raivoso. Mesmo machucado e zonzo por causa da pedrada, ele era mais forte que eu. Me derrubou no chão e começou a apertar meu pescoço com as duas mãos. Você acabou de assinar a sentença de morte das duas. Ele gritava, apertando cada vez mais forte. Eu não conseguia respirar. Vi pontos pretos dançando na minha vista, mas mesmo assim não me arrependi. Tinha conseguido salvar minha filha, pelo menos por enquanto. Foi quando ouvi o barulho da pedra acertando a cabeça dele de novo. Beatriz tinha voltado para me salvar. Dmitry me soltou e caiu para o lado, a testa sangrando. Beatriz me ajudou a levantar. Mãe, você está bem? Eu tossia, tentando recuperar o ar, mas consegui falar. A faca, pega a faca. Beatriz correu e pegou a faca que tinha voado durante nossa luta. Quando Dmitry tentou se levantar, ela apontou a arma para ele. Não se mexe, ela gritou. E pela primeira vez em dias havia força na voz dela. Dmitry sorriu, mesmo com sangue escorrendo pelo rosto. Você não vai conseguir me matar, Beatriz. Você não tem coragem. Talvez ela não tenha, disse, me aproximando e pegando a faca da mão da minha filha. Mas eu tenho. E era verdade. Naquele momento, olhando para o homem que tinha agredido minha filha e tentado nos matar, eu seria capaz de qualquer coisa. Não, mãe, Beatriz sussurrou. Se você matar ele, vai estragar sua vida também. Ela tinha razão. Mesmo com toda a raiva, mesmo com toda a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, eu sabia que não podia. Tem razão, filha. Não vamos sujar nossas mãos com o sangue dele. Concordei, mas mantive a faca apontada para Dmitry. Mas vamos fazer ele pagar de outras formas. Usamos a mesma corda que ele tinha usado para me amarrar, para amarrar ele numa árvore, bem apertado, para garantir que não ia escapar. Vocês estão cometendo um erro, ele disse enquanto apertávamos os nós. Quando sairmos daqui, vou contar para todo mundo que vocês tentaram me matar. Quem vai acreditar em vocês? A gente vai ver, respondi. Primeiro vamos sair daqui vivas, depois vamos fazer você pagar por tudo que fez. E foi assim que conseguimos virar o jogo. O predador virou presa, mas nossa luta estava longe de terminar, porque agora tínhamos que encontrar uma forma de sair daquele lugar isolado, ainda cuidando de um prisioneiro perigoso e, depois, fazer com que a justiça funcionasse em terra estrangeira. Com Dmitry amarrado e neutralizado, pela primeira vez em dias, consegui respirar um pouco mais aliviada. Mas nossa situação ainda estava longe de ser resolvida. Estávamos no meio do nada, sem comunicação, sem transporte e agora com um criminoso para vigiar. Mãe, Beatriz disse, sentando ao meu lado perto da fogueira que tínhamos reacendido. O que vamos fazer agora? Olhei para Dmitry, amarrado a uns 10 metros de nós. Ele tinha parado de xingar e ameaçar, e agora só nos encarava com ódio. O ferimento na cabeça tinha parado de sangrar, mas ele estava claramente com dor. Primeiro, vamos sobreviver, respondi, passando a mão no cabelo da minha filha. Depois vamos encontrar uma forma de sair daqui, e quando sairmos, vamos fazer ele pagar na justiça. Mas mãe, como? Estamos na Rússia, não conhecemos as leis daqui, nem sabemos se alguém vai nos ajudar. Filha, uma coisa que aprendi na vida é que, quando a gente está certa, quando a gente está do lado da verdade, sempre aparece uma forma de fazer justiça. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre aparece. Na verdade, eu não estava tão confiante quanto parecia. Mas como mãe, meu papel era dar força para minha filha, mostrar que não íamos desistir. Vocês vão se arrepender disso, Dmitry repetia sempre que tentávamos dar água ou comida para ele. Quando sairmos daqui, vou processá-las por sequestro, por agressão. Cala a boca! Explodia toda vez que ele começava com essas ameaças. Sequestro? Você que nos trouxe para este lugar isolado, agressão, depois do que você fez com minha filha. No terceiro dia após o terremoto, nossa sorte finalmente mudou. Estávamos na beira de um desespero total. A comida tinha acabado no dia anterior. A água estava no fim. E não tínhamos visto nem ouvido nenhum sinal de resgate. Foi Beatriz quem ouviu primeiro o barulho distante de um helicóptero. Mãe, escuta. Paramos. Tudo o que estávamos fazendo e prestamos atenção. Era sim um helicóptero. E parecia estar se aproximando.
Corremos para o meio da clareira, acenando com os braços, gritando, fazendo todo o barulho possível. Beatriz pegou uma blusa vermelha que tinha na mochila e balançou como uma bandeira. O helicóptero passou por cima de nós uma vez, depois voltou e começou a circular. Conseguimos! Tinham nos visto! Aqui, aqui! Gritávamos até a voz sumir. Dmitri também gritava, mas amarrado como estava, não conseguia se mexer muito. O helicóptero pousou a uns 50 metros de nós, levantando uma nuvem de poeira. 2 homens desceram, um de uniforme militar e outro de roupas civis, que depois soube que era médico. Eles falavam russo, claro, então Beatriz teve que traduzir tudo. A primeira coisa que perguntaram foi se estávamos feridas, se precisávamos de atendimento médico urgente. Diz para eles que precisamos de ajuda, pedi para Beatriz. Mas que primeiro eles precisam saber que aquele homem ali é perigoso. Beatriz explicou a situação brevemente em russo. Vi o rosto dos homens mudarem quando ela contou sobre a agressão e a tentativa de assassinato. O militar se aproximou de Dmitri, que imediatamente começou a falar rápido em russo, claramente tentando inverter a situação. O que ele está dizendo? Perguntei para Beatriz. Está mentindo, mãe. Está dizendo que nós que atacamos ele, que ele só estava tentando nos proteger. Então conta a verdade para eles. Beatriz conversou longamente com os socorristas. Eles fizeram muitas perguntas, anotaram tudo num bloco, e o médico examinou os ferimentos que tínhamos. Meus pulsos machucados pelas cordas, o pescoço roxo, onde Dmitri tinha tentado me estrangular, e os machucados de Beatriz. Depois de mais de 1 hora de conversa, o militar veio falar conosco através de Beatriz. Ele disse que vão levar a gente de volta para Irkutsk, e lá vamos ter que prestar depoimento para a polícia. E que vão levar Dmitri algemado. Algemado? Sim, mãe. Eles acreditaram na nossa versão. Disseram que os ferimentos que temos são consistentes com agressão e tentativa de homicídio. Quando vi Dmitri sendo colocado no helicóptero com algemas, senti uma satisfação que não cabia no peito. Não era vingança, era justiça começando a ser feita. O voo de volta para Irkutsk foi tenso. Dmitri continuava tentando convencer os socorristas de que era a vítima, mas eles não estavam comprando a história dele. Principalmente depois que o médico documentou todos os nossos ferimentos. Quando chegamos na cidade, a devastação era impressionante. O terremoto tinha realmente destruído muito. Prédios rachados, ruas cheias de entulho, pessoas acampadas em tendas porque suas casas tinham desabado. Foi ali, na delegacia de Irkutsk, que nossa verdadeira luta começou. O delegado, um homem sério de uns 45 anos, nos ouviu através de um intérprete. Beatriz também ajudava com a tradução, quando necessário. Contamos tudo, desde os primeiros sinais de controle em Moscou até a agressão e a tentativa de assassinato. Dmitri, por sua vez, continuava com sua versão mentirosa. Dizia que tínhamos enlouquecido por causa do terremoto, que tinha tentado nos acalmar, e nós o atacamos. Mas o delegado disse através do intérprete: temos provas físicas, os ferimentos da sua filha, seus pulsos machucados, seu pescoço roxo. Isso não são sinais de quem atacou alguém, são sinais de quem foi atacada. O delegado fez muitas perguntas. Queria saber detalhes sobre nosso relacionamento com Dmitri, sobre a viagem, sobre os dias no isolamento. A cada resposta, via que ele ia ficando mais convencido da nossa versão. E agora? Perguntei no final do depoimento. O delegado explicou, através do intérprete, que Dmitri ficaria preso enquanto investigavam o caso, que pediam para não deixarmos a cidade nem o país enquanto a investigação estivesse em andamento e que entrariam em contato com a embaixada brasileira para nos ajudar. Naquela noite, dormindo numa cama de verdade pela primeira vez em 1 semana, abracei minha filha e chorei. Lágrimas de alívio, de raiva, de esperança. Mãe, Beatriz sussurrou no escuro. Você acha que vai dar certo? Que ele vai ser condenado? Vai dar certo, filha. Não sei quanto tempo vai levar, mas vai dar certo. A verdade sempre prevalece. E hoje, 15 de novembro, ainda estamos aqui, esperando o julgamento final. Mas tenho uma boa notícia para contar. Temos um advogado brasileiro que trabalha aqui na Rússia, Dr. Carlos Mendes, que pegou nosso caso. E o mais importante, conseguimos provas.
Beatriz tinha gravado parte da agressão no celular dela, escondido. O áudio ficou registrado e será usado como evidência. A investigação já comprovou nossa versão. Os peritos confirmaram que os ferimentos eram consistentes com nossa história e não com a versão do Dmitry. As autoridades russas foram muito profissionais e nos trataram com respeito. A embaixada brasileira também nos deu todo o apoio necessário. Agora é só questão de tempo para que a justiça seja feita completamente. Conseguiu gravar e até chamaram especialistas para examinar o estado psicológico da minha filha após o trauma. Dr. Carlos Mendes, nosso advogado, nos explicou que o sistema legal russo é muito rigoroso com crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio. Vocês têm um caso muito sólido, ele nos disse numa das nossas reuniões. As provas físicas, o áudio gravado, os depoimentos consistentes, tudo aponta para a culpabilidade do Dmitry. Ele vai pagar pelo que fez. E realmente, a cada audiência, ficava mais claro que a verdade estava do nosso lado. O julgamento durou 3 semanas. Todos os dias íamos ao tribunal, eu e Beatriz, enfrentando aquele homem que tinha destruído nossa paz. Mas agora ele estava onde devia estar, atrás das grades, algemado, tendo que responder por seus crimes. Quando Beatriz teve que depor sobre o que ele fez com ela, meu coração se partiu de novo, mas também me encheu de orgulho. Minha filha mostrou uma coragem que nem ela mesma sabia que tinha. Mãe, ela me disse na noite antes de dar seu depoimento, tenho medo de falar sobre aquilo na frente de tanta gente. Filha, respondi, segurando as mãos dela, você não está falando só por você, está falando por todas as mulheres que passaram pelo que você passou e não tiveram coragem de denunciar. Sua voz pode salvar outras vidas. E foi exatamente isso que aconteceu. O depoimento da Beatriz foi tão forte, tão verdadeiro, que não tinha como duvidar. Ela contou cada detalhe, cada momento de terror, cada ameaça que ele fez. E quando o juiz perguntou por que ela não tinha tentado fugir antes, ela respondeu com uma sabedoria que me surpreendeu. Porque ele me fez acreditar que era amor, porque ele me convenceu de que eu era o problema. Mas graças à minha mãe, aprendi que amor de verdade não machuca, não controla, não humilha. Dmitry foi condenado a 12 anos de prisão por agressão sexual, tentativa de homicídio e sequestro. O juiz disse que a sentença foi pesada porque ele tinha planejado tudo, tinha levado a gente para um lugar isolado propositalmente e tinha usado uma situação de emergência para cometer seus crimes. Este tribunal não tolera homens que se aproveitam de situações de vulnerabilidade para atacar mulheres, declarou o juiz na hora da sentença. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, continuando. Quando ouvimos a sentença, eu e Beatriz nos abraçamos e choramos. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de justiça feita, de saber que aquele monstro não ia poder fazer mal para mais ninguém. Dmitry tentou apelar, mas o advogado dele mesmo disse que era difícil reverter uma condenação com tantas provas contra ele. Durante esses meses aqui na Rússia, aprendi muitas coisas sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que imaginava, que o amor de mãe é capaz de vencer qualquer medo, qualquer obstáculo. Aprendi que a justiça pode demorar, mas quando a verdade está do nosso lado, ela sempre chega. E aprendi que não importa onde a gente esteja no mundo, existem pessoas boas dispostas a ajudar. A embaixada brasileira foi fundamental. Nos deram todo o apoio legal e emocional que precisávamos. O cônsul, Dr. Roberto Silva, nos visitava regularmente, se certificava de que estávamos bem e até nos ajudou a entrar em contato com uma psicóloga brasileira que mora aqui em Irkutsk para ajudar Beatriz a superar o trauma. O povo russo também nos surpreendeu. Quando nossa história saiu nos jornais locais, recebemos cartas de apoio, ofertas de ajuda e até algumas mulheres russas que tinham passado por situações parecidas vieram nos procurar para agradecer por termos tido coragem de denunciar. Vocês nos deram força para também denunciar nossos agressores, disse uma delas, uma moça chamada Kátia, que tinha sofrido violência do ex-marido.
Beatriz está se recuperando aos poucos. O trauma não some da noite para o dia, mas com o acompanhamento psicológico e muito amor, ela está voltando a ser a menina forte e inteligente que sempre foi. Mãe, ela me disse outro dia, se eu não tivesse passado por isso, talvez nunca teria descoberto do que sou capaz. Talvez nunca teria encontrado minha verdadeira força. Hoje, depois de quase 4 meses aqui na Rússia, finalmente recebemos a autorização para voltar ao Brasil. O julgamento acabou, Dmitry está preso e nossa parte no processo judicial terminou. Estamos programando nosso voo de volta para Fortaleza para a próxima semana. Não vejo a hora de pisar no meu Ceará querido, de abraçar meus amigos, de voltar para minha confeitaria. Mas essa experiência mudou nossas vidas para sempre, não só pelo trauma, mas também pelo que aprendemos sobre nós mesmas, sobre a força que temos quando estamos unidas, sobre a importância de nunca aceitar caladas qualquer tipo de violência. Beatriz decidiu que vai estudar direito quando voltarmos ao Brasil. Quer se especializar em defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Mãe, ela me disse, quero ajudar outras mulheres a terem a coragem que eu não tive no começo. E eu aprendi que nunca é tarde para ser corajosa, para lutar pelo que é certo, para proteger quem a gente ama. Aos 58 anos, descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Descobri que uma mãe nordestina não desiste nunca, não aceita injustiça e é capaz de enfrentar qualquer tempestade para proteger seus filhos. Essa história que dividi com vocês não é só nossa. É de todas as mulheres que já sofreram violência e tiveram medo de denunciar. É de todas as mães que fariam qualquer coisa para proteger seus filhos. É de todos que acreditam que a verdade sempre vence, mesmo quando parece impossível. Se você está passando por uma situação parecida, ou conhece alguém que está, lembre-se, você não está sozinha. Denuncie, procure ajuda. A justiça pode demorar, mas ela chega. E você que está me ouvindo até aqui, que fez parte dessa jornada comigo, quero te agradecer de coração. Cada pessoa que ouve nossa história, que compartilha, que comenta, está ajudando outras mulheres a encontrarem coragem para denunciar seus agressores. Vocês fazem parte da nossa vitória. Se essa história tocou seu coração, se ela fez você refletir sobre alguma coisa na sua vida, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisamos criar uma rede de apoio, uma corrente de mulheres corajosas que não aceitam violência, que se protegem umas às outras. Toda semana trago histórias reais de superação, de coragem, de mulheres que enfrentaram suas tempestades e saíram mais fortes. E agora eu quero saber de vocês. Qual foi a lição mais importante que vocês tiraram da nossa história? O que ela despertou no coração de vocês? Contem aqui nos comentários suas próprias experiências, suas reflexões, porque quando a gente compartilha a nossa força, todo mundo fica mais forte. Se vocês gostaram de me ouvir, se essa conversa fez bem para o coração de vocês, deixem um like, se inscrevam e, principalmente, nunca se esqueçam de que vocês são mais fortes do que imaginam. Um beijo grande dessa vovó corujeira que aprendeu que não existe idade para ser heroína da própria história. E lembrem-se sempre, quando a terra tremer na vida de vocês, mantenham-se firmes. Do outro lado da tempestade, sempre tem um novo amanhecer esperando. Até a próxima, meus queridos, e obrigada por terem me ouvido com tanto carinho. Vocês são a família que escolhi aqui no nosso cantinho da internet, e isso me aquece o coração mais que qualquer fogueira siberiana. Valeu demais por tudo.